Bom, voltamos aqui com o projeto Entenda a BNCC. Eu, Carlos Azeitona, juntamente com o professor de Geografia, professor André. Bom, professor, nesse bloco, né, sabemos, né, que as habilidades, elas são descritas na base, elas vêm com muitos verbos, né, onde, obviamente, indicam a ação que deve ser executada, né, que deve executar. Por exemplo, temos lá, como o professor falou no bloco anterior, identificar, temos comparar, reconhecer, e um monte, dentre outros, né? Professor, percebeu na sua disciplina de geografia essa repetição de verbos, tanto nos anos iniciais como nos anos finais? E aproveito, né, professor? Eu digo isso até porque esses verbos, né, auxiliarão, né, os professores, né, na própria elaboração de uma avaliação, escrita ou não, né? Sim. Como é que o professor vê isso na prática, professor André? Então, na prática, assim, eu vejo novamente, eu colocou bem o que se espera. Na prática, geografia pede para a gente trabalhar de forma prática com o aluno, não então somente ser aquela questão descritiva, não ser somente prova em papel, então eu posso fazer N avaliações com eles, apresentações, cartazes, maquetes, ferramentas, atividades tecnológicas, eu posso trabalhar com isso, mas eu tenho que me atentar ao que a habilidade pede. Aqui eu queria voltar só uma coisa, Azeitona, que é legal de comentar, que é o seguinte, quando a gente vai pensar em habilidade, a gente fica pensando, nossa, que coisa difícil, que negócio complicado. Isso é uma coisa legal de comentar da base. A base, ela já tem ela vem com o eixo, ela vem com a competência, e ela vem com a habilidade por ano. Então é muito fácil você identificar. Que vem lá o eixo, né? Que só lembrando, o eixo já comentamos que é conexões, formas, mundo, natureza e sujeito. Aí entra as unidades temáticas, né? Que é conexões e escalas, forma de representação e pensamento, mundo do trabalho, natureza, ambiente, qualidade de vida e sujeito e o seu lugar no mundo, né? Então, a base, ela forma um quadro ali que você consegue identificar facilmente. Então, você não fica se batendo como acontecia em outros documentos, saber o que é uma habilidade, com qual competência que eu vou trabalhar. Você consegue visualizar bem claramente por ano. Se você pega, e eu acho que aí é legal o professor pegar mesmo ali, sentar ali, e eu já coloco que não é uma coisa difícil, porque a gente sempre tem aquele pé atrás, não, vai ser um documento complicado. Não, a base veio um documento muito fácil de se manusear, que é uma coisa legal de comentar. Você vai ver qual que são os verbos que aparecem. Então, por exemplo, aí que tá. Como que eu vou trabalhar, por exemplo, ali, vou pegar aqui a nossa colinha, no ano 1, por exemplo, lá, na habilidade 1, por exemplo, ela está pedindo para eu descrever características dos seus lugares. Então, a descrever, por exemplo, aonde que ele está inserido. Como que eu vou pedir para o aluno explicar? Então, como que ele pode descrever? Como que eu posso avaliar isso? Posso pedir, por exemplo, ele escrever? Se ele não sabe escrever, para ele desenhar? Ou para ele poder, por exemplo, montar... Ou ele falar mesmo, né? Falar, pegar com massinha, brincar com Lego, qualquer coisa, e ele identificar, isso aqui, tem uma arvorezinha aqui, aonde que você mora? Tem. Ele está descrevendo, ou está identificando aquilo ali. Então, por exemplo, aonde que você mora? Tua casa é pequena, grande, médio ou apartamento? Ele vai descrever como que é a casa dele. Então, você pode trabalhar de diversas formas nesse sentido. O que não pode, e o que eu vejo assim, que é uma coisa complicada na geografia, porque a gente tem essa base com a gente de tentar sempre explicar alguma coisa, não cometer esse erro, sabe, Azeitona? Então, se eu pedir para o aluno identificar, descrever, observar ali, eu não posso misturar os verbos. Se misturar os verbos, eu não vou saber se o aluno identificou a habilidade e eu jogo a minha avaliação fora e jogo a minha atividade fora. Minha didática, né? Aproveitando, professores, comentamos em outras disciplinas, né? Se vocês me permitem uma ideia, nas práticas, quando fizemos a tal licenciatura nas faculdades, universidades, geralmente a professora de didática sempre pedia, separe o quadro, né? E coloque lá no canto superior o dia, o nome do professor e talvez o conteúdo. O que eu oriento também aos professores por mais que os pequenos, podem até ficar na curiosidade, né? É vocês colocarem os verbos que vocês trabalharão naquela aula. Sim. Né? Até para a gente não se perder. Sim. Né?
Então você está lá, identificar, escreveu lá no quadro, identificar, escreveu, descrever. Sim. Né? Então eu ficarei, né, na minha didática toda até me policiando se eu não estou usando outros verbos que não seja aquele. Sim, e como que eu falei, é o princípio da geografia, quando a gente fala do espaço geográfico, é o quê? É eu tentar explicar o porquê que o local é daquela forma, que é o objeto de estudo da geografia. Se eu tento explicar, eu me confundo com os verbos. Sim. E eu não acerto as habilidades. Então, por exemplo, lá, eu quero explicar o porquê que o relevo dessa região é menos acidentado que outras. Então, o que acaba acontecendo? Mas se eu quero explicar, ele não está identificando. Sim. Então, ou, por exemplo, eu quero que ele descreva um caminho para casa, que a gente usou o exemplo. Mas explique por que a tua casa é mais longe que a dele, por que tem essa diferença. Sim. Não, eu estou fugindo da avaliação, eu estou fugindo da habilidade. Sim. Então é uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a disciplina de geografia tem que se, quando a gente fala em avaliação, a gente vai ter que se policiar nisso. Então, por exemplo, porque o conceito base, o objeto de estudo da geografia é tentar explicar o fenômeno. Só que eu tenho que me atentar ao comando da habilidade, senão vou me perder e daí começou a complicar as coisas, assim, sabe? Aproveitando, né, pessoal, senão o pessoal pensa que a base engessa. Jamais. Não. A base diz o que fazer. Eu sempre gosto de deixar bem claro isso, né, professor? Porque não falar, mas eu não posso, professor, você pode fazer do jeito que você quiser, desde que você respeite o verbo. Sim. Né? Existem verbos auxiliares? Claro que existem. Sim. Né? Agora, você não pode também, principalmente nos anos iniciais que te comenta, por que nós estamos dando enfoque nos anos iniciais, né? Porque geralmente não são professores formados em geografia. Sim. Né? E a gente vê uma certa... E não estamos colocando culpa, deixar bem claro também. Sim. Né? Talvez porque o material didático não contemple, talvez esse esquecimento que eu acho de suma importância do verbo. Sim. Né? Isso não é só da base, o Enem já faz isso, a Prova Brasil já é assim. Né? Então... Não pense, pessoal, que é uma coisa nova, né? Não, e a gente sente a dificuldade de avaliar daí a azeitona, porque assim, então a gente pegou o exemplo aqui, então ele tem de descrever as características observadas do seu lugar de vivência, então moradia, escola, quando vocês pegarem esse quadro, por exemplo, do primeiro ano... Em que página que está, professor, aí na base? Na página 369, por exemplo. Isso. Então, acho que depois pode disponibilizar para os professores. Isso está no próprio portal, né? No portal, lá do MEC. Isso. Então a gente vai ver que ali ele vai colocar descrever o lugar de vivência, moradia, escola, identificar semelhanças entre esses lugares. Então o que eu quero, por exemplo, eu posso fazer uma roda de conversa, olha como que é simples talvez ali, Paulo. Eu posso fazer uma roda de conversa com os alunos e cada um tem que descrever como que é a casa. Sim. Ele está pedindo isso. Sim. E depois identificar semelhanças. Eu posso pedir para eles. Pessoal, agora... O que a casa da Maria tem a ver com a da Júlia? O que a casa do Marcelo tem a ver com o do Antônio? Perfeito. Olha, você está fazendo uma avaliação e se eles conseguiram fazer. Agora, se eu falar, explique, mas compare, porque ali, se eu pedir para ele explicar já se perdeu toda aquela atividade, se perdeu e eu não vou conseguir mensurar. Porque se ele, igual eu falei, se ele conseguiu identificar, se ele conseguiu comentar ali, ou desenhar as semelhanças, ou escrever mesmo, começar a escrever, pintar as semelhanças, que é de acordo com as atividades do Fundamental 1, se eu não tomo cuidado com isso, eu começo a me perder no processo. E olha só, e daí pessoal, eu não atinjo o objetivo. E olha só, pessoal, eu não acho tão complicado, melhor, eu não acho complicado, né, nem tão complicado. Vejam, no primeiro ano, nós temos 11 habilidades. Professor, se você for ver ali, ó, habilidade 01, vai até o 11. Isso aí. Né? O segundo ano, pessoal, também são 11 habilidades. Gente, 11 habilidades para você trabalhar no ano inteiro. Sim. Né? Terceiro ano, 11. Quarto ano, 11. Quinto ano, 11 não, 12. Esse é 12. Somando 56 habilidades. Sim. Né? Então você pensa assim, nossa, quanta habilidade que tem que ser trabalhada em geografia. Pessoal, o professor do primeiro ano vai trabalhar só 11 habilidades. Sim. Aí você vai ver os verbos que se repetem. Né? Então, aí que eu falo, né, professor, que eu primeiro coloco, eu particularmente, azeitona, e me permita uma sugestão, eu primeiro elaboro a avaliação. Sim. Primeiro eu faço a avaliação, né? Sim. Então, vamos supor, no Fundamental 2 ou no Médio, o que eu quero
quais são as habilidades que eu quero. O objetivo, né? Eu quero. Vocês sabem, né, pessoal, no próprio planejamento de vocês fazem isso, né? Colocam os verbos, né? Só que eu vejo que muitos planejamentos não servem para nada, professor André. Sim. É só para fazer checklist para coordenação. Entregou? E serve para quê? Né? Só para dizer que está lá numa pastinha que entregou? Sim. Qual é a serventia dele? Pessoal, se faz um planejamento, claro, nem o planejamento é rígido, né? Ele não é engessado, mas se você planeja, você quer planejar viajar. Isso. Tá, planejei. Você não vai fazer nada? Vai. Você vai fazer alguma coisa. O que acaba acontecendo é que eu falei inicial, qual que é o objetivo? Se não tiver o objetivo da avaliação, quando você vai falar ali, fazer uma avaliação, eu vou selecionar essas habilidades. Outra coisa que é legal de comentar, Azeitona, que como é fácil visualizar, ela não é engessada. Então, não vai acontecer que eu preciso, por exemplo, lá, primeiro bimestre, preciso trabalhar habilidade 1 e habilidade 2. Sim. Não, eu posso trabalhar habilidade 1 e habilidade 11? Pode. Eu posso trabalhar ou a 11 e depois trabalhar... Eu posso trabalhar 3 habilidades num bimestre só? Sim, e num bimestre eu posso trabalhar somente uma habilidade? Eu que vou fazer essa definição. O que tem que ficar bem claro? Como que eu quero, o objetivo que eu quero com essa habilidade. Se eu não tiver um objetivo com essa habilidade, fica aquele negócio. É somente lá dizer que eu estou trabalhando e daí eu começo a me perder e daí, sabe o que acaba acontecendo isso? Eu falo da minha prática como professor. Não tem sentido. Daí você começa a ver que você começa a se perder, porque você queria, por exemplo, lá que o aluno desenvolvesse uma habilidade de identificar, mas você começou a falar outras coisas, começou a usar outros verbos, você perdeu o objetivo, não tinha um objetivo de avaliação, não acaba sendo uma coisa... Por isso a importância do planejamento, né, pessoal? Mas não esse planejamento por fazer, só muda o ano, grava e manda para a coordenação, né? Por isso que uma das coisas que eu acho que facilita muito, que eu já faço isso desde 2009, primeiro eu faço minha avaliação, porque eu já sei o que eu quero, eu não atropelo o conteúdo, porque eu já sei o que eu quero, os verbos que estarei utilizando em sala de aula, vou usar o contexto do aluno para atingir aquele verbo, né? Não necessariamente nessa ordem, né? E aí facilita o quê? Da sua avaliação, você já faz seu planejamento, que vai dizer, bom, para eu identificar, vou precisar o quê? Que eles tragam foto de casa, que tragam isso, que façam uma roda de conversa. Então eu já coloquei meus recursos, né? Do que ficar inventando recurso. Sim. Só para encher um papel aí e mandar. E daí cai naquilo que eu peguei e falei da avaliação. Não fazer avaliação só por fazer. Estamos trabalhando cartografia, eu tenho que fazer mapa. Se talvez a habilidade que eu quero fazer é identificar lá a determinada coisa, que são as principais verbos que aparecem até o 3º ano, talvez eu não precise fazer um mapa. Sim. Talvez, na verdade, a atividade de espacial que tem que fazer é descrever. Descrever uma distância, por exemplo, lá, a tua casa é perto ou é longe, por exemplo, da escola. Essa identificação que tem que ter. Então, não fazer muitas vezes uma avaliação, já que a base pede para a geografia ser uma coisa prática, Azeitona, não fazer tomar cuidado com isso para a avaliação não ser uma coisa apenas fazer por fazer. Não, e também, aproveitando, né, professor, vamos pegar aqui o caso do 4º e 5º ano, que tem a mesma quantidade, 11, 12 habilidades, né? Aí também não levar isso, fazer virar isso conteúdo, tipo, eu vou ter que fazer habilidade 1, 2, 3, 4 e deixar a última. Não deu tempo, eu vou ter que correr para dar 12. Pessoal, cuidado, hein? Senão vai virar de novo conteúdo, aquela coisa, eu tenho que terminar as 12 habilidades no 5º ano. Nenhum momento Cuidado. a base fala isso. A base não fala isso, é claro. Ela tem uma sequência lógica, essa numeração, Sim. não é à toa que se colocou uma numeração, não, você não colocava de qualquer forma, mas a questão dos verbos também tem essa importância, mas é esse detalhe, né? Que senão vai virar conteúdo de novo, né? Tipo assim, eu tenho que correr porque eu tenho que dar as 12 habilidades. É isso, né? Que acaba acontecendo. E então, a gente tem só tomar cuidado. E deixar claro que eu posso ir de acordo com a turma, uma habilidade eu posso trabalhando em sequência e já ir colocando a outra. Você pode ficar com 2 habilidades num bimestre inteiro. Isso, porque a gente está muito apegado ainda, eu acho que a base tenta, de alguma forma, ela romper a questão com o conteúdo. É a quebra de paradigma, né? Porque conteúdo. assim, que está desde 1800 isso, a gente professor. tem muito dentro da nossa concepção a questão de conteúdo. E quando não é conteúdo, porque que adianta o aluno ter lá 30 conteúdos no ano e ele se pergunta uma coisa que é a grande frustração. Pessoal, vimos esse negócio no mês passado.
a gente viu isso. Não viu porque ele não aprendeu. Então, talvez a partir do momento da habilidade de ser trabalhado, de ser ele aprendeu, conseguiu quantificar isso, então fica muito mais fácil de trabalhar. Beleza. E a gente viu aqui que o tempo acabou. Eles vêm lá, a gente vê aqui que o tempo acabou. Beleza? Bom, pessoal, já estamos aí quase no final da nossa entrevista, que está tão gostosa aqui entre eu, Carlos Azeitona e o professor André, esse projeto Entenda a BNCC. Pessoal, aguardem o próximo bloco, que vai estar espetacular. Um grande abraço e até a próxima.